Quando vocês me chamarem, podem me apresentar como Coringa? No início dos anos 80, na cidade de Gotham, um cidadão chamado de Arthur Fleck, que trabalha como palhaço nas ruas de cidade, ele precisa tomar várias medicações e precisa prestar contas para os seus agentes sociais devido aos seus problemas mentais. Mas só que daí então, após ser ridicularizado pela sociedade inteira, ele acaba se descontrolando e que logo logo ele vai começar uma guerra de alta classe de região e que acaba se transformando aos poucos no Coringa. Ok, eu sei o que você está pensando, porque geralmente, pra mim, eu ainda lembro da vez que eu tinha assistido o primeiro filme do Coringa quando foi lançado em 2019 nos cinemas, quando eu tinha uns 13 anos de idade, até mesmo bem no mesmo mês que ele foi lançado e tal, nos cinemas, e eu tinha achado bom pra caramba, tipo, de verdade mesmo, que é uma obra-prima absoluta, mas o motivo do que eu tô fazendo essa crítica aqui do primeiro filme do Coringa é que logo logo terá o lançamento da sequência, que é o Coringa Delírio A2 ou Coringa 2, né? Se você preferir chamar o nome da sequência muito bem e tal, né? Mas só que tipo assim, o Coringa Delírio A2 já já vai ser lançado nessa semana, no dia 3 de outubro, nos cinemas brasileiros. E que acabou resultando de que eu tive a brilhante ideia de eu reassistir o primeiro filme do Coringa de 2019 e isso tudo justamente para poder se preparar para a continuação, que é o Delírio 2. Até a final, porque eu estou bem interessado para poder assistir Coringa Delírio 2 nos cinemas assim que for lançado e tal, né? Então é exatamente por isso que eu estou aqui, para poder fazer uma crítica do primeiro filme do Coringa, sendo que ontem à noite eu acabei reassistindo ao filme pela segunda vez na minha idade certa, até porque eu tenho 18 anos de idade agora, então é exatamente por isso que eu vou fazer uma crítica de Coringa aqui no meu canal. Então, lá vamos nós. Ok, então, vamos começar. É que ontem à noite eu acabei reassistindo ao filme Coringa de 2019 pela segunda vez, e isso tudo se preparando para o lançamento de Coringa Delírio 2, que logo logo vai ter nessa semana. Então eu assisti o filme de novo pela segunda vez, da minha idade certa, e o que eu ainda achei dele, e o que eu ainda acho dele após de assistir pela segunda vez. Meu Deus do céu! Desde que eu comecei a assistir o filme pela segunda vez, eu comecei a perceber de que o filme é muito mais tenso, pesado e sombrio ao mesmo tempo do que eu esperava. Sendo que pela primeira vez que quando eu assisti o filme pela primeira vez nos cinemas, quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu acabei achando ele muito bom. Mas só que daí, com uma pessoa que tem 18 anos e que agora reassistiu o filme, o primeiro filme, por causa da sequência dele, eu comecei a perceber que ele é muito mais pesado do que você pensa. E ele ainda continua sensacional, na minha humilde opinião. Então, me deixe contar os motivos do porquê Coringa é ainda um filme tenso, mas é uma obra-prima absoluta.
Número 1. Primeiramente, o meu principal motivo do porquê eu ainda acho esse filme uma obra-prima absoluto, ou seja, eu ainda amo esse filme, do porquê eu ainda amo esse filme de paixão, é porque em vez do filme ser só um filme de uma história de origem que seria baseado no universo do Batman, né, ou até no universo bagunçado dos filmes da DC, mas ele consegue trazer uma história de origem mas muito bem feita entre um dos vilões mais icônicos da história do Batman, que no caso é o Coringa, e que inclusive é muito bom em ter um filme solto do vilão em vez de ficar colocado no universo compartilhado e bagunçado da DC Comics. E olha que isso aí ainda funciona perfeitamente. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Número 2, não só que essa história de origem do Coringa também continua sendo mas muito bem feita mesmo, é que tanto a história e a premissa é muito pesada, muito séria e muito madura. E até mesmo para um filme que é totalmente focado no do vilão mais icônico do Batman, que no caso é o Coringa, e até mesmo ele traz uma história com muitas críticas sociais, que com certeza pode ser ainda muito mais sério do que você esperava. É impressão minha. O mundo tá ficando mais doido. A tensão tá grande. O povo sente um desconforto. Tá lutando, procurando emprego. São tempos difíceis. Mas e você? Continua escrevendo o seu diário? Sim, senhora. Ótimo. Trouxe hoje? Número 3, a cinematografia dele continua impecável como sempre. E o que eu mais gostei muito da cinematografia, e o que eu ainda gosto muito da cinematografia dele, é por causa da sua parte técnica, que é totalmente fantástica. Ou seja, todos os cenários, os backgrounds, a ambientação e tudo mais. E isso tudo mostra de que a ambientação consegue ser muito mais realista, igual da ambientação atual da vida real, trazendo assim uma Gotham City muito mais suja, crua, toda mal cuidada, totalmente feita de lixo e tal, né? Foi tratado que nem lixo e nem as pessoas podem salvar a Gotham City e tal, hein? E isso tudo que eles transformam tudo isso de uma forma ultra realista. Minha mãe sempre diz: sorria, ponha um sorriso nessa cara. Ela disse que eu tinha um propósito: trazer risos e alegria pro mundo. Para! Sou só eu? Ou o mundo tá ficando mais louco? Número 4, a trilha sonora continua bem arrepiante na minha humilde opinião. E o que eu mais gosto dela é que a trilha sonora consegue trazer num tom e também numa vibe muito mais depressiva do filme e tal. E isso tudo de que o filme não só que ele é muito bom mesmo, mas ele que pode trazer tipo uma depressão profunda, ou seja, entrar numa depressão profunda de que você está sentindo. E embora que você não tenha tipo uma depressão, tipo, sei lá, muito pesada e tal, né, tipo, como doença de saúde mental e tal, mas só que vou te falar uma coisa, que a trilha sonora continua sendo arrepiante e que consegue trazer uma vibe muito depressiva, e isso funciona perfeitamente. Dos estúdios da NCB em Gotham City, ao vivo com Murray Franklin. Hoje, Murray recebe Sandra Winger, Sandra Winger tá lá. de Yellow Chantel, com Murray
E como sempre, o Alice Gray e sua orquestra de jazz. E agora, sem mais delongas, Murray Franklin! Número 5, como a gente pode esperar, as atuações continuam super perfeitas como sempre, especialmente a atuação do Joaquin Phoenix como o Arthur Fleck barra Coringa, sendo que ele continua sendo um ator muito, mas muito bom para esse papel do Coringa, ou seja, do Arthur Fleck, sendo que ele começa como um personagem totalmente depressivo e tal, né, e sendo que ele não consegue se encaixar no mundo para poder levantar os braços, e daí ele se torna do que ele exatamente é aos poucos em termos da criminalidade, né, e tal, né, e inclusive até mesmo das doenças mentais, e inclusive do desenvolvimento, tipo, o desenvolvimento do Arthur Fleck, do personagem em si, é de fato muito perturbador e também muito visceral, né, digamos assim, e isso é uma coisa muito, mas muito boa e única, que continua muito boa ao mesmo tempo, e que inclusive também da atuação do Robert De Niro como o Murray Franklin, que é um apresentador de televisão, de talk show, que inclusive é importante para a trama do Arthur Fleck, ou do filme em geral. E olha que eu vou te falar que a atuação do Joaquin Phoenix como o Arthur Fleck, ou seja, o Coringa, continua impecável pra caramba. Número 6, eu geralmente gosto muito quando o filme acaba tratando em temas completamente muito sérios, como por exemplo as doenças mentais e também de diversos problemas da sociedade em geral, que inclusive são duas coisas que sempre acontecem nos dias de hoje, ou seja, na época atual. E até mesmo que o filme consegue misturar muito bem os elementos entre os filmes dos anos 70, particularmente daqueles filmes de máfia e tal, do Martin Scorsese, e se misturando com os elementos da graphic novel do Batman, chamado de A Piada Mortal. Oi, Arthur. Você dança muito bem. Eu sei. Sabe quem não dança? Ele. Número 7, é claro que existem algumas cenas muito, mas muito icônicas, muito estupendas e muito bem feitas ao mesmo tempo. Especialmente a cena da dança do banheiro, que bem depois em que o Arthur Fleck acaba matando os 3 jovens no metrô, que inclusive são meio que os ajudantes do Thomas Wayne, ou seja, o pai do Batman, do Bruce Wayne, e daí ele acaba matando, daí ele sai correndo feito um louco, daí ele vai parar no banheiro, e daí então ele acaba se tornando aos poucos do que ele acabou de fazer em termos de matar os 3 homens lá no metrô, que inclusive é bem perturbador. E daí isso acaba resultando de que ele vai começando a dançar lentamente, e daí de uma forma muito, mas muito estupenda, que nem precisa de efeitos especiais ou de diálogo por causa da cena da dança do banheiro, e sim, cara, é simplesmente uma coisa tão estupenda, cara, é muito bem feito. E olha que para poder ficar melhor ainda, o filme nem precisa ter efeitos especiais ou CGI ou alguma coisa do tipo assim, porque é uma coisa muito simples e que faz de que a trilogia do Cavaleiro das Trevas, do Batman Cavaleiro das Trevas, se transforma em pura ficção científica e aventura com ação. E isso aí é uma coisa muito top e única nesse filme aqui. Número
Número 8. Algumas das cenas violentas e sangrentas podem ser ainda mais perturbadores do que você pensava. Até mesmo para um filme para maiores de idade, sendo que o filme do Coringa é para maiores de 18 anos. E daí eles conseguem trazer tudo isso na violência e tal, de uma maneira muito realista e perturbador. Isso tudo por causa, em termos das doenças mentais que o Arthur Fleck / Coringa tem em geral, e daí ele acaba se transformando isso em uma parada muito, mas muito perturbadora e grotesca. E até mesmo que o Arthur Fleck, que por mais que não tenha algumas cenas sangrentas e tal, né, mas de verdade que a violência desse filme é muito, mas muito real. É, faz sentido sim. Sabe como é, né? Obrigado, Randall. Obrigado mesmo. Eu só queria... Número 9. Todd Phillips fez um trabalho excelente em dirigindo esta obra de arte. E só uma coisa, que por mais que o Todd Phillips acabou antigamente ele tinha dirigido só filmes de comédia e tal, mas só que daí ele entrou de filmes de comédia até nesse filme que é um terror psicológico. Na verdade, o Coringa, ele é um filme que mistura drama com um thriller psicológico que funciona perfeitamente até agora. E só uma curiosidade interessante, que o Todd Phillips também foi o cara que dirigiu a trilogia Se Beber Não Case, sendo que Se Beber Não Case também é uma trilogia de filmes de comédia e tal, né, com muita pastelona, um humor besterol e tal, né, então... As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Pensa que homens como Thomas Wayne sabem por acaso como é ser igual a mim? Ser alguém diferente deles? Não sabem, não. Eles acham que a gente vai ficar sentado e aguentar tudo como meninos bonzinhos, sem ficar revoltado e quebrar tudo. Número 10. O filme tem também várias cenas emocionantes, tensas e também extremamente profundas. E olha que um bom exemplo disso é por causa das risadas do Arthur Fleck, que por mais que sejam muito bem feitas e até mesmo bem assustador, mas só que a gente pode entender muito bem de que as risadas que o Arthur dê em geral não são de comédia e nem de graça, e sim de dor, rancor, arrependimento, tristeza, sofrimento e também de um monte de coisas ruins que estava acontecendo por causa das risadas do Arthur Fleck, né? E isso tudo por causa que o problema mental dele é por causa das risadas que ele não consegue controlar. E daí então que ele acaba fazendo uma risada com tanto sofrimento e até mesmo que é muito, mas muito realista e que pode ser algumas sim que como um problema muito sério e grave ao mesmo tempo. Por que você é desse jeito, falando essas coisas da minha mãe? Ela é louca. Ela... E você acha graça? Pai! Pai, olha pra mim! Qual é? Número 11. O terceiro ato desse filme aqui, além de ser muito, mas muito estupenda, ele consegue ser ainda mais violento, brutal e perturbador, e que também ao mesmo tempo arrepiante, sendo que quando o Coringa, após de matar o Murray Franklin, que inclusive eu já vou falar no próximo motivo, é claro, né, acaba tendo um protesto, na verdade um ataque, um caos gigantesco na cidade de Gotham, com alguns bandidos se fantasiados de palhaços, com máscaras de palhaço, daí vai atacando e tal, daí que um hospital, um caminhão de hospital vai acabar capotando, daí acaba transformando naquele caos, e daí os dois bandidos, quando pega o Coringa em cima do carro de polícia e tal, né, ele acaba se acordando e daí ele mostra inteiro pra multidão, ou seja, pra multidão de bandidos com máscaras de palhaço, daí ele vai acabar dançando lentamente e tal, né, e isso de uma forma muito, mas muito realista, e daí que também, que no final acaba resultando de que o sangue do nariz dele começa a escorrer e ele acaba fazendo assim, ó,
fazendo um sorriso sangrento de que pode provar de que o Arthur não é mais o Arthur Fleck que a gente se conhece. Agora ele é o Coringa, e olha que também é o Coringa que a gente conhece e ama. E até mesmo que algumas cenas violentas desse filme aí podem acontecer de uma forma muito inesperada e também extremamente brutal. E olha que essa versão do Coringa, interpretada pelo Joaquin Phoenix, consegue ser muito mais melhor do que o Heath Ledger como Coringa, tipo lá no Cavaleiro das Trevas. E isso tudo porque eu ainda não assisti o Cavaleiro das Trevas, né? Tipo, infelizmente ainda não, né? Mas vou logo avisando que até agora essa daí é a melhor versão do Coringa. E que também o terceiro ato é arrepiante e que também vai à loucura, tipo, de verdade. E por último, mas não menos importante, é claro, eu não sei se tem alguma coisa para poder falar sobre esse último motivo, mas é por causa dessa cena aqui. Quer ouvir outra piada, Murray? Não, a gente já ouviu muita piada hoje. O que você consegue afim, quando cruza um doente mental solitário com uma sociedade que abandona ele e trata como lixo esse cara? Liga pra polícia, Eu digo que consegue! Pode ligar pra polícia. Você consegue a merda que merece! Pois é, essa sim é uma cena que consegue chocar bravamente entre as pessoas que estão assistindo, na verdade reassistindo ao primeiro filme do Coringa, por causa do Delírio 2 que vai ter nessa semana aí nos cinemas brasileiros. E olha que essa sim é uma cena bem chocante e também muito bem feita e perturbador ao mesmo tempo. É a verdade, não minto. E agora, antes mesmo de eu acabar com a minha crítica do primeiro filme do Coringa, será que eu tenho alguns pontos negativos nele? Bom, sim, obviamente tem o som, sendo que é o meu único problema nesse filme aqui do primeiro filme do Coringa. O meu único ponto fraco sobre esse primeiro filme do Coringa, após de reassistir pela segunda vez, é que algumas cenas desse filme podem ser extremamente violentas e muito perturbadoras ao mesmo tempo. Até mesmo para um filme de uma história de origem sobre um dos vilões mais icônicos do Batman, né, e tal, né? E olha que também o filme tem a classificação indicativa para maiores de 16 ou 18 anos. Mas só que mesmo assim, existe algumas cenas aí que podem chocar bravamente as pessoas e que também podem causar aquele incômodo, aquele desconforto e tal, e também como é sufocante e tal. E isso tudo porque é por causa das cenas violentas, tensas e perturbadoras ao mesmo tempo, especialmente sobre a representação da saúde mental, dos diversos problemas da sociedade em geral, que inclusive é uma coisa que está acontecendo nos de hoje em dia, com muitas críticas sociais muito bem feitas, né, em geral, e até mesmo da violência e também do terceiro ato, da violência, das cenas perturbadoras e tal, do Arthur rindo e tipo, sério mesmo, tudo que tem nesse filme é extremamente perturbador. E que pode ser que algumas cenas podem ser bem longe desse filme, mas até aí tudo bem. O importante é que eu acho esse filme extremamente fantástico. Então, sem mais enrolação, vamos para minha conclusão. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Enfim, pessoal, eu ainda acho que esse filme, que no caso é um Coringa, é ainda um filme extremamente fantástico e muito tenso ao mesmo tempo. E olha que ainda bem que eu comecei a perceber de que o filme é muito mais tenso, perturbador e também muito forte, e até mesmo que gera aquele incômodo, aquele desconforto e tal, né? E isso tudo porque eu já fiz 18 anos de idade e eu comecei a perceber há vários temas muito sérios e também muito profundos nesse filme aqui. E isso
isso é uma coisa muito, mas muito boa. Inclusive, é um filme que explora muito bem o drama psicológico e que também aborda muito bem a história de origem entre um dos vilões mais icônicos da história dos quadrinhos, e que também o filme transforma muito nisso, de um filme que nem precisa ser muito nessa vibe de filmes de super-heróis, né, de maior orçamento, tipo os filmes do Batman, os filmes da Marvel e tal, né? Até porque ele é simples, mas também é muito pesado. E também que não é um filme nem um pouco divertido. Ele é pesadíssimo, ou seja, ele é forte, ele é pesadíssimo e também muito profundo. E que inclusive recomendo bastante que você assista esse filme aqui, do primeiro filme do Coringa, e especialmente sobre o fato de que vai ter o Coringa Delírio 2, né? Ou seja, o Coringa 2 que vai ter nessa semana aqui. Então, resumindo também, é claro, o Coringa também já ganha o selo de segundo melhor filme da saga Batman, na minha humilde opinião. Sendo que o primeiro vai ficar pro Lego Batman, o filme que é um filme muito divertido, que recomendo que você assista também. E o Batman de 2022, do Robert Pattinson, que é aquele ator que faz o Crepúsculo, né, e tal, né? Então, e é claro que, e não é à toa que também eu vou parabenizar esse filme aqui a ser o primeiro filme para maiores de idade a ultrapassar a marca de $1 bilhão, sendo que, por mais que esse filme seja tudo simples e tal, né, que apesar que seja muito forte de verdade, esse filme ele conseguiu de verdade, porque afinal o Coringa simplesmente conseguiu bater a marca de $1 bilhão, hein, meus marmanjos. Então, vamos dar um aplauso para o Coringa, sendo que o Coringa acabou se tornando o primeiro filme para maiores de idade a ultrapassar a marca de $1 bilhão, só perdendo para Deadpool e Wolverine, sendo que acho Deadpool e Wolverine muito bom, mas esse daqui, do primeiro filme do Coringa, ainda é sensacional, tipo, recomendo de verdade. Então, sem mais enrolação, vamos para minha nota. Então, minha nota final que eu vou dar para Coringa de 2019, do primeiro filme em geral, é uma nota de 9.8 de 10. Esse sim é um filme excelente que aborda muito bem do drama psicológico e também do terror psicológico, em trazendo uma história de origem muito bem feita entre um dos vilões mais icônicos da história dos quadrinhos. E olha que você pode reassistir o filme à vontade pela segunda vez, justamente para você se preparar para o Coringa Delírio 2 que vai ter nessa semana, e que também amanhã, que inclusive vai ser amanhã que vai ser lançado o Coringa 2. E olha que vai ser um tempo bom para você reassistir o primeiro filme do Coringa, se preparando para o Delírio 2, o Coringa 2. Então, até porque esse filme é bom demais. Recomendo bastante. Quero ver quem você é de verdade. Enfim, pessoal, isso conclui a minha crítica completa de Coringa, se preparando para Coringa Delírio A2, ou Coringa 2, caso você preferir o nome. Então, vale uma breve missão para você. O que você acha do primeiro filme do Coringa? Então, você gostou ou não? É só comentar aqui embaixo, tá bom? Então, já sinta-se à vontade para você deixar um like, se inscrever no canal, dar uma comentada e também ativa o sininho para você não perder nenhum dos próximos vídeos, e também compartilha para os seus amigos, que é tudo de graça. E não é à toa que as minhas próximas críticas, com certeza que vai ter nesse canal que é o Matheus TV, vai ser justamente a minha crítica sobre Coringa 2, né? É claro, Coringa Delírio 2, que logo eu vou planejar em assistir o filme no final de semana e tal, e daí que vou fazer uma crítica de Coringa Delírio 2 à vontade, sem problema nenhum, até porque eu tô bem interessado para ver. E daí depois de Coringa 2 vai ser Robô Selvagem, que no caso é a mais nova animação da DreamWorks, que inclusive eu tô bem hypado, que eu sei que muitos de vocês também já sabem por quanto eu tô hypado para poder assistir Robô Selvagem. Mas enfim, enquanto isso não chega, apenas espero que você goste dessa crítica do primeiro filme do Coringa, se preparando para Coringa Delírio A2. Então, é só isso mesmo, um grande abraço para vocês e
Fui.